Sejam muito bem-vindos ao Classical Founders, o podcast sobre gestão e liderança de escolas cristãs clássicas. Hoje estamos aqui recebendo convidados muito especiais. No nosso último episódio, tivemos com a presença do Leonardo e da Alê. E hoje temos os convidados especiais, que é a Camila Santiago e Rodrigo Broto. E a gente vai falar hoje sobre a fundação da Virtus, sobre como que surgiu essa ideia, como que saiu do papel e se transformou em realidade. E se vocês acharam que ia começar com o Léo, vocês se enganaram. Vou começar com o Broto. Perguntar para o Broto se você sempre sonhou em abrir uma escola clássica. Como que foi isso? Se era algo que você já tinha no seu coração? Como que foi seu envolvimento com a educação cristã clássica e como que surgiu esse desejo? Bom, obrigado pelo convite, é bom estar aqui com vocês e sempre é um tempo muito grande. Na verdade, eu já tinha interesse pelos estudos clássicos até mesmo antes da universidade, não tinha nenhuma razão, era só um interesse pessoal mesmo. E aí, em 2004, quando eu fui para os Estados Unidos fazer seminário, lá eu conheci o mundo da ECC, da Educação Cristã Clássica. A associação, a conferência, as escolas, o homeschooling, e ali tudo se encaixou. Eu vi como essa questão estava totalmente relacionada com o cristianismo. E aí, quando eu terminei o seminário em 2009, nós voltamos para o Brasil. E eu já tinha essa ideia de tentar implementar algo aqui, nesse sentido, daquilo que nós tínhamos experimentado lá nos Estados Unidos. Então foi nesse sentido que tudo começou na nossa vida e a tentativa de trazer para o nosso país. Isso foi quando, mais ou menos? Então a gente foi para os Estados Unidos em 2004, para o seminário, conhecemos lá esse mundo todo nesse período até 2009, e aí em 2009 voltamos para o Brasil para eu pastorear. E onde quer que nós estávamos na igreja, nós tentamos implementar, até que isso aconteceu apenas aqui em Brasília. Quanto tempo depois? Aí, quase 20 anos, né? A Virtus, ela começou em fevereiro de 24. Mas aí o contato do Léo foi anterior, né? Em novembro de 22, ele falou comigo pela primeira vez. Novembro de 22. Ou seja, quando você quis abrir uma escola cristã clássica, eu tinha 10 anos. Bom. Eu estava na 5ª série. Broto, então, 20 anos atrás, você já estava começando, plantando essa sementinha de tentar fundar aí uma escola cristã clássica. Porque até sabendo que você fez alguns congressos aí. Na verdade, a gente volta para o Brasil, então, em 2009, voltamos para Recife. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola cristã e nós já tentávamos conversar com as pessoas, com a igreja, e era tudo muito alienígena, né? Muito estranho, assim. E aí, quando fomos para Teresina, em 2015, na verdade, em 2013 ou 2014, eu não lembro agora, eu participei da primeira conferência da ACCS nos Estados Unidos. Nós já tínhamos essa ideia de tentar fazer algo no Brasil. ACCS é a Associação de Escolas Clássicas dos Estados Unidos. Exato, a Associação de Escolas Cristãs Clássicas, e foi quando eu ouvi pela primeira vez o Steve Turley, que esteve aqui recentemente conosco. Então, em 2015, nós voltamos, nós estávamos em Teresina e trouxemos uma amiga, Rona Kirby. Ela estava mais ligada ao movimento de homeschooling do CC, mas a trouxemos para falar sobre isso lá em Teresina. E foi um pontapé, nós quase conseguimos abrir lá uma escola, teve o investimento, só que não conseguimos, Deus fechou a porta. E Alê, queria te perguntar para você, como que você recebeu isso como, né, esposa, quando ele começou a te falar sobre essa questão da educação cristã clássica, como que isso foi para você? Você chegou a educar seus filhos, né, classicamente, então eu queria que você contasse um pouquinho sua perspectiva.
voltando um pouco lá nos Estados Unidos, o que chamava atenção era a convivência com alguns amigos que os filhos estudavam em escolas clássicas ou que os filhos faziam educação clássica em casa, né, domiciliar. E era gritante a diferença nas crianças. Crianças mais educadas, crianças com conhecimento mais amplo, mas principalmente realmente eu vejo essa questão das virtudes, crianças que eram virtuosas, crianças que eram amáveis. Isso aí eu quero para meus filhos, né? E a gente nem tinha filhos ainda quando a gente começou a sonhar com isso, então desde então eu falei assim, não, nesse caminho que eu, né, tendo um filho ou uma filha é o que eu quero para os meus filhos. Então o sonho passou a ser o sonho de dois, né? Eu pensava muito realmente o quão diferente eu queria proporcionar uma educação para os meus filhos. E quando a gente chega no Brasil, e eu tentava falar com as pessoas do que eu tinha aprendido e visto lá, e o pessoal me olhava e falava, nossa, não, você tá louca, que isso nunca... E eu ouvi de verdade, eu posso dizer de várias pessoas, isso nunca vai dar certo no Brasil. Isso nunca vai acontecer aqui. E era muito frustrante. Então, por exemplo, para nós, a gente foi para o caminho da educação domiciliar por um tempo, tentando aplicar isso na vida dos nossos filhos. Mas até isso, da mesma forma como a educação cristã clássica era algo alienígena, né, a educação domiciliar também. Então, com muito preconceito, né, muitas dificuldades. E eu não consegui permanecer na educação domiciliar por muito tempo, porque nosso segundo filho era muito doente, ele tinha muitos problemas de saúde, ficava muito complicado. E, enfim, eu orando, né, e no ambiente que a gente estava, né, eu trabalhei numa escola secular, eu sempre falava sobre educação clássica, e o pessoal, é muito bonito, mas não, né, isso não vai acontecer. E, realmente, o sonho de 20 anos de oração, se o Léo estava dizendo que ele estava na 5ª série, pois saiba que nós estávamos orando por você desde a 5ª série. Eu fiz as contas erradas. Eu estava com 15 anos. Agora melhorou. Não 10. Estava no primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio. Menos mal. Pois então, de qualquer forma, eu estava orando por você desde o primeiro ano. Por isso, né? Lá, desde que você não tinha a menor ideia do que era educação Estavam me clássica. desejando, pedindo por mim, né? Pedindo ajuda. Pedindo a ajuda do Senhor. Os meios que ele usa são, assim, né? Interessantes. Aí ele tivesse respondido a oração, teria falado, calma, tem um menino lá no primeiro ano do ensino médio que eu vou enviar para ajudar vocês. Isso aí. Na verdade, não foi só o menino do ensino médio, né? Foi a moça do ensino médio. Ela não estava mais no ensino médio, não, nessa época. Olha, Leonardo. Vamos ter aí contribuição da Camila Santiago, contar um pouquinho dessa história. Mas só fechando, Alê, então, conta aí pra gente como que foi então esse desafio aí de acompanhar o Broto. Você já falou um pouquinho, né? Uma das formas do desafio de acompanhar o Rodrigo, pelo menos realmente para mim, porque eu via o resultado da educação clássica, mas eu não sabia como aplicar a educação clássica. Então, muito bonito aquilo tudo, mas como eu vou fazer isso? Então, acho que o difícil para mim foi acompanhar ele que já entendia toda a questão da filosofia, dos fundamentos, mas eu não entendia aquilo. Então, nem da área da educação eu era, né? Apesar de trabalhar com educação há muito tempo, não era da área da educação e eu tive que estudar. Eu tive que começar a estudar e a prestar bastante atenção também nas pessoas ao meu redor, mas ler livros. Então, eu tive que começar a ler livros, a ver o que o pessoal estava estudando, né? O que é lógica? Né? Não sabia nem o que é isso, o que é lógica, ou latim, para que latim? Né? Assim, e casada com o maior defensor de latim do planeta Terra. Então, eu tive que ir atrás um pouco disso, de acompanhar o Rodrigo nesse sentido, de entender por que também a educação clássica ela era superior ao que a gente estava vendo. E o mais importante, que eu digo, né, no processo, é o processo de desintoxicação. Então, eu não era oficialmente, digamos, da área de educação, mas eu sempre dei aula muito tempo, aula de inglês como segunda língua. Então, tudo que eu aprendia de sala de aula, com os alunos, era sempre voltado muito à educação moderna. Então, o estudo para poder entender um pouco entender o mundo da educação clássica. E eu brinco, assim, que o Rodrigo, a nossa parceria, assim, né, Família Broto da Educação Clássica, o Rodrigo, ele é
bem essa questão da filosofia da educação clássica que está, né, que está ali por trás, mas eu gosto da coisa prática. Como que eu posso colocar isso em prática? Como que eu vou levar isso para a sala de aula? Como eu vou fazer isso com os meus filhos? Né? Então, uma coisa não vive sem a outra. E quando tem um desequilíbrio também nessas duas áreas, pesa, né? E acaba ficando errado. Então, de vez em quando a gente pesa para um lado, para o outro, mas é importante saber desses dois lados, né, na vida da SCC também. Legal. Agora, né, fazendo essa volta aí no tempo, indo pro menino lá no ensino médio, que desde aquela época, com certeza, já sabia que ia abrir uma escola cristã clássica. Como que foi isso, Léo? Você vem de outra área completamente diferente e um belo dia decidiu que ia abrir uma escola cristã clássica. Não, foi um belo dia, não. Foi um processo longo. Nessa época eu não tinha a menor ideia que isso ia acontecer na minha vida. Nem crente eu era ainda no ensino médio. Eu me converti em 2012 e concluí meu ensino médio em 2008. Então, essa questão da educação cristã clássica veio bem depois, bem depois. E no nosso caso surgiu por demanda mesmo, necessidade. O nosso filho mais velho iria entrar em idade escolar e nós em breve precisaríamos decidir como educá-lo. Foi aí então que eu conversei com a Camila e disse que iria estudar mais sobre educação, sistema educacional, para a gente poder tomar uma decisão sólida, bem fundamentada, bíblica, a melhor maneira de educar os meninos. Ela me conhece, sabia que quando eu pego um assunto para estudar eu gosto de me aprofundar, e eu fui atrás de materiais sobre esse assunto, passei algumas semanas estudando, voltei para ela, falei, eu tenho notícia boa e notícia ruim. Não sei nem se ela lembra disso. Lembra? Lembro do dia. Disse que tinha notícia boa e notícia ruim. Ela, começa pela ruim. Aí eu falei, notícia ruim é que não tem nenhuma escola nessa cidade para colocar os meninos para estudar. Até tem algumas que podem se aproximar um pouco mais, mas ainda estão distantes do que a gente vai considerar ser o ideal. E elas são caras, e a gente vai ficar com a sensação de que a gente pagou caro por algo e que a gente precisa desensinar muito das coisas que ensinaram lá e precisaremos complementar intensivamente, com bastante conteúdo. Então eu falei para ela, não faz sentido isso. Eu falei, mas tem uma notícia boa. Eu encontrei um modelo de educação, de escolas que eu gosto, que eu acredito e que iria se encaixar no melhor para a nossa família, que é o modelo cristão clássico. Eu falei, mas tem outra notícia ruim. Não tem nenhuma escola assim em Brasília. Já tem no Brasil algumas surgindo, mas em Brasília ainda não tem nenhuma. Ela falou, o que a gente vai fazer então? E aí a gente acabou indo pro homeschooling. E nisso você trabalhava com outras coisas, completamente diferentes. Não era da área da educação. Eu já era empresário, eu já tinha trabalhado na área da gestão, cargo de liderança, estava fundando minha empresa e quase fui pastor. Então eu passei pelo praticamente todo o processo dentro da igreja presbiteriana, já era um candidato do presbitério, estava bem avançado no processo, faltava, se eu não me engano, 2 anos para terminar o seminário. E aí eu tomei a decisão de seguir outro caminho. E você, Camila, conta pra gente como que você recebeu isso? Essa notícia, um belo dia, não temos opção aqui, vamos tentar o homeschooling, como que foi isso pra você? Eu sempre tive um perfil assim, né? Antes da gente estudar sobre as escolas, nós, como família, tínhamos um acordo de que os nossos filhos iriam estudar numa escola. Pelo meu perfil de mãe, eu conhecia assim, o homeschooling bem por alto, mas eu olhava e falava, eu não sou esse perfil de mãe. Mas quando a gente entrou nesse assunto, né, de começar a estudar e descobrimos que não tinha nenhuma escola que a gente pudesse colocar os nossos filhos, que a gente considerasse que fosse ideal, depois dessa conversa com o Léo, eu li um livro sobre o homeschooling
E confesso que eu não me aprofundei muito sobre a educação cristã clássica, né, no geral, assim. Mas quando ele trouxe pra gente o CC, que era a opção do homeschooling que a gente iria seguir, que é clássico, né? O CC. Você leu o livro O Essencial, Foi. da Lady Boards. Aí abriu o coração. Exato. E aí eu falei, não, então, se é isso que Deus tem pra gente, se não tem outra opção, então eu vou precisar recalcular a rota e estudar sobre o assunto e me dedicar para me tornar uma mãe homeschooler, né? E não foi algo contra a minha vontade. Realmente eu li o livro e esse livro abriu meu coração e um novo mundo assim começou a se descortinar na minha frente, que eu falei, nossa, é incrível mesmo. E eu quero isso para os meus filhos. E aí a gente foi pro CC, fizemos... Foi quase um ano, pouco mais de um semestre, mas nós não nos adaptamos. A gente tentou. Eu já tinha uma preferência teórica pela escola cristã clássica, do que eu já tinha estudado. Se você colocar para mim o modelo ideal dos dois mundos, eu escolheria uma escola. E eu sabia que nós iríamos ter desafios por causa da rotina, logística e perfil da nossa família em se adaptar ao homeschooling para fazê-lo bem feito. E hoje eu tenho uma teoria sobre o homeschool, que o homeschool é muito bom quando ele é bem feito. Mas fazer bem feito é muito difícil. Muito mais difícil do que as pessoas acham que é. E aí eu percebi nesse processo que a gente não estava conseguindo fazer bem feito, pelo menos não no nível, no padrão que nós gostaríamos, porque quando a gente começou a sonhar com isso, nós sonhamos com a melhor educação possível que nós poderíamos oferecer para os nossos filhos. Nosso caçula nasceu na época, dificultou um pouco as coisas, e tanto eu quanto a Camila estávamos preocupados, ansiosos e refletindo sobre isso. E não estava sendo algo prazeroso, bom, como a gente gostaria que fosse. Foi então que depois de um longo período de oração, nesse processo eu estava refletindo, e eu vi que ela estava muito preocupada, porque a responsabilidade maior, apesar de eu tentar ajudar, estava sobre ela. Que depois de orar, eu decidi abrir a escola. Era uma decisão, parece simples, mas envolvia muita coisa. Eu até brinquei recentemente com os homeschoolers lá na ICCS. Falei, eu admiro muito vocês, porque para mim foi mais fácil abrir uma escola do que fazer homeschool. Brincadeira não, né? É verdade. Brincadeira com muito fundo de verdade. Vocês também acham mais difícil fazer homeschooling do que abrir escola? Concordo com o Léo, para fazer um homeschool bem feito, não é impossível, é super possível. Eu conheço famílias que fazem muito bem feito, mas tem que ter realmente uma estrutura no sentido, nem estrutura, eu diria, talvez realmente necessariamente financeira ou algo nesse aspecto, mas você tem que ser uma pessoa extremamente organizada, ter tudo ajeitadinho, né, assim, a sua própria mente, para conseguir proporcionar um bom homeschooling. Isso é até uma preocupação. Eu falo que a gente está falando de homeschooling, né? Mas mesmo assim, as pessoas falam, qualquer pessoa consegue fazer homeschooling. Eu discordo um pouco dessa frase. Eu acho que qualquer mãe tem capacidade, se for necessário. Qualquer pessoa tem capacidade, porque nós somos inteligentes. Deus nos fez seres inteligentes. E você vai fazer o que for melhor para o seu filho. Você quer o melhor para o seu filho, você vai desbravar matas para dar isso ao seu filho. Entretanto, nem todo mundo tem essa condição de fazer isso. Principalmente pensando no Brasil, né, que é um país muito complicado. Por exemplo, geralmente são as esposas, né, apesar de ser uma crítica verdadeira, que muitas vezes os pais não ajudam e fica toda essa sobrecarga nas costas das mães. Mas o Brasil é um país difícil da mulher, muitas vezes, deixar de trabalhar para ficar em casa. Enfim, então, é óbvio que qualquer um consegue nesse aspecto de ter capacidade mental. Eu penso assim, né? Ou de capacidade de fazer aquilo que é melhor para o seu filho.
mas não é todo mundo que consegue pelas demandas da vida, né? Então, eu conheço a história de uma empregada doméstica que ela viu que a escola que os filhos dela estavam era impossível e ela, que não tinha nem o ensino médio, ensinou seus filhos em casa e foi muito melhor do que a escola. Ela pagou um preço muito alto por aquilo, no sentido de cansaço, enfim, mas ela conseguiu proporcionar algo que era muito melhor para o filho dela. Mas essa é uma, né, então ela viu isso. Então, é possível? É. Né, a que custo é isso, né, seria feito? Então, essa briga que o pessoal às vezes quer colocar entre educação domiciliar e escolas, ela, para mim, ela é infundada, né? Porque uma coisa não exclui a outra. Você consegue andar de mãos dadas, né? Então eu falo assim, a gente está em todos os mundos. A gente está no mundo da educação domiciliar, a gente está no mundo das escolas clássicas, porque é para o reino, né? É para o reino, em primeiro lugar. Perfeito, Ale. Eu queria só voltar um pouquinho ali na Camila para finalizar também e entender um pouco melhor. O Léo chegou a essa conclusão, não vai dar certo o homeschooling, vamos ter que abrir uma escola, mas isso requer muitas coisas, né? Como que foi para você quando você recebeu essa notícia? Beleza, meu marido agora vai largar tudo, né? O emprego que ele já tem para essa nova empreitada. Como que você recebeu isso? Recebi bem. Porque eu já conhecia, né? Eu sei com quem que eu casei. Então, a gente sempre teve esse mesmo espírito, assim, empreendedor, de arriscar. Nós estávamos casados já há um bom tempo, então eu já sabia, né? Já conhecia o perfil dele e o meu era muito parecido. Foi mais uma das decisões loucas, digamos assim, que ele teve, que eu só topei e falei, tá bom, vamos nessa. Não é assim tão simples, né, falando, mas eu sempre confiei muito no Léo, nas ideias dele e principalmente na forma dele de cuidar da gente como família, de prover. Eu sabia que ele não deixaria faltar, lógico que isso vem primeiro da mão de Deus, mas como homem, né, responsável e marido, provedor, eu sabia que as coisas iam dar certo de alguma forma. Então, só confiei e falei, ok, vamos, né? Isso envolve recalcular a rota. A nossa principal fonte de renda não vai existir mais, mas a gente vai traçar um plano e a gente vai fazer isso aí acontecer. E eu, como mãe, assim, foi um certo alívio. Claro que eu sabia que tinha todo um caminho pela frente. Mas, como o Léo comentou, né? O homeschooling não estava sendo fácil para mim. E eu fiquei muito feliz. Eu sempre quis que os meninos estudassem numa escola, depois que eu conheci a educação clássica, numa escola cristã clássica. Então, quando ele falou isso para mim, foi uma mistura de medo, um pouco, mais confiança e alívio. Léo, e você, depois que tomou essa decisão tomada, o que você fez no dia seguinte? Dia seguinte, não. Né? No minuto seguinte, hiperfoco total. Já me tranquei no escritório. Sério? E... Minuto seguinte, sério? Minuto seguinte, eu orei. Eu sou assim. Eu orei. Depois de eu ter orado, eu saí da oração com a decisão. Eu com a Camila entrei no escritório, lembro. Hiperfoco. Falei, opa, mudança de planos. Tava indo pro norte, vamos pro sul. Já comecei a pesquisar, separei os livros que eu ia ter que ler e comecei a escrever o planejamento da Virtus. Quanto tempo mais ou menos você levou? O quê? O planejamento, essa parte, até você de fato... Essa decisão foi tomada no final de setembro de 2022. Eu tomei a decisão, falei com a Camila, já comecei a planejar no mesmo dia. No outro dia eu conversei com o meu sócio, dei a decisão para ele, falei que ia fazer uma transição de 3 meses. Nessa transição, eu já não estaria tão envolvido com a minha outra empresa, com o meu trabalho, teria mais tempo para dedicar a Virtus. Então, o planejamento da Virtus na minha cabeça foi feito em 3 meses. E como que você pensou, você tem que pensar em equipe também, né? Não dá para começar esse negócio sozinho. Quais foram alguns passos relacionados a isso? Assim que eu tomei a decisão, fui começar o planejamento, tinha os pilares do planejamento. Um dos primeiros pilares é a composição societária.
E eu já tinha um modelo de trabalho que eu gostava e que eu queria implementar, que era o modelo de ter 3 perfis de sócios fundadores dentro de uma empresa, que é o que a gente chama dos 3Hs. O pessoal brinca aí, me zoa até com os 3Hs, que é o que alguns chamam de hustler, hipster e hacker, que basicamente é alguém que lidere a parte de produto, ou seja, especialista naquilo que aquela empresa oferece para os seus clientes, alguém que lidere a parte de vendas, de marketing, de liderança, que é o que chamam de hustler, e alguém que lidere uma parte de gestão, operacional, financeiro, que é o que chamam de hacker. E aí, eu tenho um perfil de hustler, então eu já sabia que eu estava dentro do negócio e ia entrar de cabeça, então eu tinha esse perfil de sócio, e eu precisava de outros 2. E aí, nessa mesma semana, eu já comecei a ir atrás dos 2. Sentei com o meu pastor, Matheus Inácio, na época a gente tomou um café. Sentei com ele e falei, pastor, tomei uma decisão. Que decisão? Tô saindo da empresa atual, vou abrir uma escola cristã clássica. Aí ele olhou para mim assim, acho que a galera olha e acha que eu tô brincando, né? Ou esse cara é muito louco, ou ele é muito doido, ou muito burro. Você não ficou com medo? Medo não. Medo não. Posso ter ficado nervoso, às vezes preocupado, ansioso, mas medo, a palavra medo, não. E aí eu falei, eu preciso encontrar alguém no Brasil que entenda de educação cristã clássica e que seja crente, de preferência pastor, de preferência presbiteriano. Aí ele falou, conheça alguém, tem o Broto. Aí eu falei, tá bom, liga pra ele aí. Aí ele, tá, pegou o telefone na minha frente, ligou, falou com o Broto, explicou um pouquinho, posso passar teu contato? Pode, aí eu mandei mensagem pra ele no mesmo dia, começamos a conversar. E aí, Broto, como que foi essa ligação? Foi inesperada. Eu lembro exatamente o dia. Foi na terceira quinta-feira de novembro de 2022. E eu lembro bem porque quando o Léo... Eu não conhecia o Léo não me conhecia. Ele falou comigo e eu achei ótima a ideia de ter um projeto assim, mas falei para ele que lá em João Pessoa, onde nós estávamos, a plantação de igreja estava indo muito bem, que essa era a minha prioridade, o ministério, que dificilmente nós viríamos, mas que estaríamos dispostos a orar por isso. Ele falou, eu só preciso da resposta em janeiro, então depois a gente se fala. E por que eu lembro bem disso? Porque uma semana depois, na quarta quinta-feira de novembro de 22, o conselho da igreja mãe lá, onde nós éramos uma plantação, né? Eles se reuniram para dizer que 2023 seria meu último ano em João Pessoa. E isso foi mais inesperado ainda, porque estava tudo bem, teoricamente, a plantação estava indo bem e tal. E mesmo assim, a gente ainda tentou ficar no Nordeste. Tentamos falar lá com alguns pastores, não queríamos sair de lá. Só que aí chegou janeiro, a gente teve que dar uma resposta, falou, tá, a gente vai. Já que eu não consegui nada aqui, apesar de eu ter tentado muito, eu vou ter que ir. E aí, Ale, e você, como que recebeu isso? Vocês já moraram aqui antes? Vocês são daqui? Nós somos de Brasília, nascida e criada, brasiliense. E a gente já tinha saído de Brasília, nós saímos em 2004, né? Então já tinha um bom tempo que a gente estava fora de Brasília. E essa reunião com o Léo foi engraçada porque ele fez no escritório e ele fez de porta fechada. Só que o Rodrigo não sabe falar baixo. Que era para ser uma reunião privada, mas eu escutei absolutamente tudo que ele estava falando. E quando ele saiu dessa reunião, eu falei para ele assim, por que você falou para esse menino, que você vai orar? Né? A gente não vai embora daqui,
E realmente, assim, a primeira coisa que passou na minha mente quando, né, na outra quinta-feira, quando, né, o Rodrigo veio conversar comigo, eu falei, eu não acredito que o Senhor está fazendo isso, assim, né? Foi meio surreal no sentido, assim, de ser no tempo de Deus, né? De você falar assim, por que que o Senhor está fazendo isso? Por que que isso está acontecendo? Então, e é verdade, assim, o último lugar, com todo o amor, a minha Brasília, que eu queria vir era para Brasília, né? Já estava há muito tempo fora, a gente já tinha se adaptado muito bem, a gente tinha morado nos Estados Unidos novamente, mas os meninos estavam muito bem adaptados aonde a gente estava, e voltar para Brasília também significava outras coisas, né? Então, na listinha lá, né, no meu coração, vir para Brasília, apesar do sonho da escola clássica, não era muito o que eu queria. Mas é também nessa questão da providência do Senhor, como ele vai fazendo, né? Assim, as portas vão fechando bem claro, assim, a gente vai vendo que as coisas não vão dando certo, e você também não vai tendo paz, né? Assim, a gente foi não tendo paz com relação a algumas coisas que foram surgindo, a gente falava, não, não, e eu falava, eu não acredito que a gente vai para Brasília, eu não acredito que a gente vai para Brasília. Mas a partir do momento que o Rodrigo falou, a gente vai para Brasília, e aí vem aquela paz, assim, né? Que realmente excede todo entendimento. Falar, ok, é isso que o Senhor quer e vamos embora. E vamos mergulhar de cabeça, né? E não vamos olhar para trás. E eu sinto que foi bem isso, assim, não olhar para trás, vamos mergulhar de cabeça e agora a nossa missão será essa, né? E como o Léo gosta de falar, que eu falei pro Rodrigo assim, esse menino parece que sabe o que tá falando. Esse menino sabe o que parece que ele tá falando. Não entendi nada daqueles Hs. É um monte de H lá. Um é um H, você é um H. Essa já foi a segunda reunião, quando a gente disse que vinha. Aí ele foi explicar as questões empresariais, de sociedade, a gente não entendeu nada, e mesmo assim a gente veio. Se o pessoal fala que o Léo... Eu falo, pode me enganar à vontade, porque eu não entendi nada e... Se o pessoal fala, se o Léo é doido, a gente é doido em dobro, porque a gente não estava, assim, realmente a gente não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Mas uma coisa que chamou a nossa atenção, e a gente brinca assim, esse menino parece que está entendendo o que ele está falando, era realmente, assim, a paixão com que ele falava, né, assim eu vou fazer isso acontecer. A gente não conhecia o Léo pessoalmente, mas a gente viu que ele tinha comprado a ideia. Assim, o jeito que ele falava, assim, esse menino realmente vai fazer esse negócio sair do papel. Eu não sei como é que ele vai fazer isso. Então, e aprender sobre os 3 Hs foi muito legal, porque realmente o H que o Léo nós não somos de jeito nenhum. E o H que o Nuno é o que a gente não é mesmo. Então, como né, assim, na soberania do Senhor, ele foi encaixando também pessoas com dons tão distintos para que o negócio saísse do papel, né? Mas eu escutei de várias pessoas assim, vocês são loucos, vocês não conhecem esse pessoal, vocês vão voltar para Brasília. E se ele enganar vocês? Se ele enganar, ele enganou, porque a gente comprou o sonho, né? A gente comprou a ideia e a gente bora encarar. Mas por 120 mil por mês? Explica! A gente já explicou essa história? Não, explica aí porque, né? Tá rolando esses boatos aí que vocês ganham 120 mil por mês. Olha, fofoca é ruim, mas essa fofoca eu queria que fosse verdade. Essa bem aí, né, não, Rodrigo? Seria boa. A gente, uma senhora, enfim, uma pessoa, nem era nem com má intenção, falou assim, sobre que os brotos foram embora para Brasília para abrir uma escola, eles estão ganhando 120 mil reais. Aí eu tô aqui esperando. Eu tô aqui. 120 mil. Os 120 mil, eu tô aqui. Coração aberto. Manda que eu Pode recebo. vir. Inclusive, queria saber sobre os bastidores. Então, vieram todos aqui, né? Chamaram outras pessoas também. Beleza, a escola tá aí pra começar. Como que foi esse começo aí? Aí é outro episódio. Aí é pepino atrás de pepino. Na verdade, eu acho que o que a gente pode adiantar, realmente concordo com o Léo, que é outro episódio, mas então nós decidimos, eu falei pro Léo, desde a primeira, na verdade na primeira reunião eu falei, Léo, vamos orar, mas saiba de uma coisa, se eu voltar para Brasília, eu preciso pastorear, eu não vou voltar para Brasília para ficar só na escola, eu sei que eu tenho dons e talentos nessa área, mas a minha prioridade é o ministério. Não, vem e tal, isso mesmo, a gente quer parceria com igrejas e tal, blá, 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 blá. Aí tá, então, aí a gente fez os contatos, e aí a gente ficou ainda 6 meses
Em 2023, a gente já trabalhava para Virtus à distância, mas nós ainda ficamos em João Pessoa, fazendo a transição lá da plantação também. E aí chegamos em Brasília em agosto de 23, que foi quando começou, né? Assim, a gente começou a ter as reuniões presenciais. Aí foi muito legal essa parte aí do bastidor e do pré, né? Da preparação para a escola. Aí quando a gente topou, assim, uma história que eu acho muito legal é porque a gente se encontrava uma vez por semana e era uma reunião bem longa. E era, né, o Léo, o Nuno, já tinha também o Vitor, e essas reuniões a gente tomava várias decisões importantes. Tinham as esposas, né? Estavam sempre as esposas lá no cantinho da tela e a gente dando as nossas opiniões. Mas uma coisa que eu tenho, assim, bem legal, assim, de memória foi quando o Léo falou assim, inclusive eu gostaria de sugerir o nome da escola. Eu não sei o que vocês já pensaram. Aí todo mundo parou assim, ele falou assim, eu queria sugerir um nome que eu acho muito forte, o som e tal, e eu queria sugerir Virtus. E aí, na hora, todo mundo falou, Virtus? Tipo, foi assim, unânime, todo mundo, beleza, Virtus. Então, logo no começo, o nome já foi definido assim, e já era Virtus. Eu discordei. Não, você discordou entre aspas. Eu falei, Porque aí eu já Virtus. vi onde eu estava me metendo. Falei, bom, o nosso latim vai ser clássico mesmo, a pronúncia dessa palavra é virtus, mas eu já sabia que eu perderia para o marketing ou para a venda da escola. Virtus não se vende, Virtus se vende muito bem. Eu discordei nesse sentido, não foi nada não gerou nenhuma dificuldade ali. Eu só falei que eu teria que me vender ao nome nesse sentido. E claro que faz todo sentido também para o que a gente pretendia. E eu lembro que eu falei para o Léo, eu gosto muito dessa ilustração, né? Não lembro se foi na primeira ou na segunda reunião, quando a gente falou assim, a gente bateu o martelo, eu usei aquela ilustração do Interestelar, que nos move, né? Que é quando a estação espacial lá tem uma explosão e aí a estação espacial fica rodando fora de controle e eles precisavam acoplar a nave, senão a missão estava toda perdida. E aí um robô fala, isso é impossível. Aí ele falou, impossível não, é necessário. Então era necessário estabelecer a Virtus em Brasília e graças a Deus, Deus tem feito isso. Uma coisa de bastidores do nome, eu vou lembrando aqui, né? Eu parei e falei, eu preciso encontrar um nome. E eu lembro que a primeira coisa que veio na minha cabeça, bem óbvia, foi Logos. Logos, tem a Logos lá dos Estados Unidos, mas eu fui pesquisar e vi que já tinha algumas coisas com Logos aqui no Brasil, e eu falei, não, é muito óbvio, Logos. E eu tinha os meus critérios de nome, são questões técnicas mesmo, de escolha de nome, de branding e marca. E aí eu lembro que o segundo nome, que era o meu favorito, se eu falei isso pra vocês, era Veritas, que era o nome que eu gostava muito, Veritas. Já tem Veritas. Então, aí eu falei, e agora? Aí eu pensei no Virtus. E aí eu comecei o processo que eu faço gostei muito desse nome, encaixa com tudo que a gente quer, deixa eu começar a me confrontar com os poréns. Não encontrei, fui apresentar para todo mundo, meu Deus, que nome legal, tal. Aí chega ele, mas não se fala Virtus, é o Virtus. Naquela mesma hora, o Virtus se bloqueou na minha mente, no meu coração. Falei, não, Virtus, não. Aí eu falei, mas você pode falar o Virtus. As pessoas falem do jeito que elas quiserem, o que tiver escrito lá. E ele falou, todo mundo vai falar Virtus, que é assim que se lê em português. Eu falei, então legal. A pronúncia... Então vai ficar Virtus. E ficou Virtus. Muito bom. Então, pra gente fechar, né, já que a gente vai ter aí um outro episódio pra falar aí desse começo, decisão tomada, como que foram aí esses primeiros passos. Mas pra fechar, queria que cada um falasse um pouquinho, né, conselhos e encorajamento, né, para outras pessoas que desejam aí abrir, né, ou fundar escolas clássicas.
pelo Brasil, Brasil afora? Então tá apontando aqui os dedos. Eu sou muito suspeito, porque realmente, desde que a gente voltou para o Brasil em 2009, nós tentamos estabelecer algo assim. E apesar de eu gostar muito do homeschooling e entender que era possível ser feito, eu também tenho razões técnicas e acadêmicas para preferir escola. E eu sei que no Brasil isso se encaixaria muito bem, porque num país como os Estados Unidos, o homeschooling ele vai ter uma abrangência maior por questões culturais, e no Brasil sempre houve essa necessidade de escolas cristãs, confessionais, e com a metodologia clássica, obviamente, algo bem mais recente. Então a gente sempre tentou, a gente sempre falava, nas igrejas eu ensinava, eu dei aula no seminário de Teresina, também ensinei todas as turmas que passaram por mim sobre essas questões. Tem até alguns alunos pastores plantando escolas pelo Brasil, onde eles estão. Então, assim, o encorajamento é por causa realmente ser algo necessário, né? É interessante porque muitas pessoas falam sobre isso. Acho que foi até o Mauro Meister que comentou, quando ele participou lá da conferência da ICCS, ele falou assim, nós temos razões egoístas. Nós fazemos isso por causa dos nossos filhos. Eu posso dizer tranquilamente que eu fiz por uma questão de princípio, desde o princípio. Tanto é que eu imaginava que os nossos filhos não participariam, né? A Sofia não pegou a Virtus, trabalhou, mas não pegou. O Tito não pegou a Virtus, trabalhou, mas não pegou. A Giana quase não pega. E eu lembro de uma reunião também de bastidores bem legal. A gente estava em João Pessoa ainda, quase vindo, e estava praticamente tudo certo com esses primeiros sócios que a Lê mencionou aqui. E aí eu falei, que legal, vai surgir mesmo o projeto, mas meus filhos não vão pegar. Aí o Vitor falou, mas vai ser para os seus netos. Falei, beleza. Aí depois de algumas semanas a gente ficou sabendo que a Alessandra estava grávida do Luca. E eu sou o vô do Luca. O Luca nasceu, a Virtus nasceu, né, assim, abriu as portas dia 19 de fevereiro, e o Luca nasceu no dia 23 de fevereiro. Eu falo que eles são irmãos gêmeos, né? A Virtus e o Luca são irmãos gêmeos. Então, às vezes, até algumas coisas que a escola está passando, eu olho pro Luca e falo, estão na mesma fase. Estão na fase da introdução alimentar, estão na fase do Terrible 2. A gente está no Terrible 2 agora, viu? Mas o meu conselho para quem quer abrir uma escola, que eu daria hoje, assim, né? Pensando no que a gente já passou. Primeiro, fazer com calma. Eu iria um pouco devagar em algumas coisas, não querer dar um passo maior que as pernas, né? E ter planejamento. Assim, essa parte, às vezes a gente fica muito empolgado e, né, quer fazer a vontade do Senhor. Mas primeiro que o Senhor é soberano, né? Já ouvi muito isso em missões também. Eu quero fazer missão, e o pessoal vai de qualquer forma, né, para o campo missionário. E eu vejo a mesma coisa com relação à escola. Não vai de qualquer jeito, né? O Senhor não precisa de nós, Ele é soberano, né? Precisa entre aspas, né? Mas faça bem feito. Pare, né? A gente demorou 6 meses só de conversa, né? A gente começou de agosto. Na verdade, a gente ficou nós ficamos 1 ano planejando. Nós ficamos 1 ano longe, fazendo esse planejamento de longe, e depois 6 meses aqui em Brasília, antes das portas da Virtus se abrirem. E foi muito importante. E a gente já está passando, assim, a gente passa por tantos desafios já com todo esse planejamento. Imagina você fazer de qualquer forma. E é para o Senhor, então não faça de qualquer forma. Pare, né, monte o seu planejamento, se você tem uma equipe, aquilo que você tem. Pense a longo prazo. Se eu quero chegar em tal lugar, o que eu preciso fazer antes? Então, meu conselho é vá devagar e planeje bem. Eu quero pegar um pouquinho o gancho do que o pastor falou no final ali sobre que muitas vezes o Mauro Meister citou, né, que a gente tem uma motivação egoísta porque a gente pensa primeiramente nos nossos filhos. A gente começou assim, não necessariamente com uma motivação egoísta, mas é claro que a gente estava pensando nos nossos filhos, né? A gente abriu aquela escola prioritariamente porque a gente não tinha onde educá-los da forma que a gente gostaria. E aí, o meu
conselho, né, o meu encorajamento fica para que a gente olhe nos momentos difíceis que vão surgir, e são todos os dias, né, que a gente tem, que a gente entenda que pode até começar com uma motivação egoísta ou por uma decisão familiar, mas que o Senhor vai conduzindo ao longo do processo, de que esses projetos, né, não são nossos, não dependem da gente, como a Lê falou. E o meu encorajamento é que para que as pessoas não se esqueçam do propósito maior de tudo isso. Não só no Brasil, como no mundo. Foi um pouco do que falaram, inclusive, na conferência da ICCS aqui. Que o foco maior disso tudo, o propósito maior disso tudo, são as almas que essas escolas estão, pela graça de Deus, conseguindo moldar e, né, transformar, e para poder enviar para o mundo. Então, começou com a motivação dos nossos filhos, e o que mantém a gente muitas vezes de pé, porque a gente quer desistir muitas vezes, muitas mesmo, é olhar para o futuro, olhar para daqui a alguns anos do que esse movimento pode causar no nosso país, que é um país que tem uma necessidade extrema disso, que Deus tem feito na Virtus e em tantas outras escolas. Então, meu encorajamento é que as pessoas não percam o propósito final do que é ter uma escola, abrir uma escola e entrar nesse mundo, que é um mundo, e que, como no vídeo da escola do... O vídeo Jerônimo. Do Nathan, do Douglas. Jerônimo, amém. Não percam a bênção. Ele comenta, né, que é um projeto que não agrada o mundo, não agrada ao diabo. E a gente não pode também perder isso de vista, porque são muitas coisas contra tudo isso. Então, se a gente não estiver firmado na rocha, que é Cristo, a gente vai sucumbir no meio do caminho, com certeza. A minha motivação inicial foi egoísta, como eu disse aos meus filhos, mas foi um egoísmo gerado por princípios que eu acredito serem muito importantes. Entre esses princípios, isso é tema de outro episódio, está o de que pais cristãos devem educar os seus filhos de forma cristã, seja por meio do homeschooling, seja por meio de uma escola cristã clássica. Eu tinha isso muito forte já em mim, por princípios teológicos, e eu entendia que existiam 3 instituições na sociedade que têm uma força gravitacional muito potente na formação de qualquer jovem, que são elas a família, a igreja e a escola. E eu via que os cristãos, pelo menos próximos a mim, estavam se preocupando muito com a igreja e a família, inclusive a própria igreja. Estava enfatizando muito isso, mas que tinha uma ênfase muito pouca, quase inexistente, a questão tá. E a escola? Essas crianças estão passando mais tempo da semana delas na escola, às vezes, do que em casa. E quando você olhava para as escolas, os pais tinham entregado essa área, terceirizado essa área para o mundo. E eu uma vez até vi uma frase de você vai enviar os seus filhos para o mundo educar e você quer que eles voltem adorando ao Deus de Israel? Então você manda seu filho lá para a Babilônia e quer que ele volte adorando a Jeová? Isso não vai acontecer. Então, o meu incentivo aqui é no sentido de que isso vale a pena. Isso importa. É algo importante para a sociedade, para o reino de Deus. Então é difícil, muito difícil, não é só difícil, mas, como é que é a frase? É justo Custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. E essa área certamente é uma dessas. Excelente. Fechamos aí com uma reflexão muito boa. Espero que tenha sido algo frutífero. Foi muito frutífero para mim. Espero que esteja sendo para os ouvintes também. E muito obrigada pela participação de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.